Bem-vindos! Feliz segunda-feira e início de semana. Atenção ao que diz este senhor, que é o presidente da Rock Nation, e o agente do Vinícius sobre os direitos de imagem. E onde eu acho que querem há muito tempo colocar o Vinícius. Por isso ainda não foi feita a renovação. E que está sobre a mesa a oferta do Real Madrid e as exigências do Vinícius há quase 2 anos. Uma verdadeira loucura, 1 ano e meio. E é aí que eu acho que neste último momento, porque é o último momento, como temos dito nos últimos vídeos, ou agora ou nunca, ele só sai do Real Madrid se for vendido. De graça não vai. E se este mercado fechar agora, já vamos para janeiro. E a partir desse momento, o Madrid já não pode controlar Vinícius. Isso explica tudo, na minha opinião, hein? O que ele diz. E eu acho que, e quando me refiro ao fato de que encheram a cabeça do Vinícius de muitas ideias ultimamente, Vinícius quer ficar no Real Madrid, ele ama o Real Madrid. Mas, claro, quando ficam te falando tanto e de algo tão grande há tanto tempo, acabam te confundindo. Olha, com seus motivos. Mas vamos dar um exemplo do que diz esse senhor, que não tem nada a ver com Vinícius, mas nada a ver mesmo com Vinícius, comparando Jordan com Vini. É uma loucura. Já vamos ver isso, porque vamos passo a passo e principalmente com uma das notícias do dia, não é? Que é a chegada de Bernardo Silva, também de Vinícius, mas antes disso do Bernardo, que quando estava chegando, antes mesmo de fazer os exames médicos, já teve o primeiro contato ali com torcedores do Real Madrid e disse isso, Bernardo. Bem-vindo, Bernardo. Como você está, Bernardo? Bem-vindo. Muito feliz, de verdade. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vindo, Bernardo. Bernardo, eu sou fã do City, te amo. Bernardo. Bem, ele está muito feliz, mas apareceu um cara ali. Eu sou fã do City, te amo. É que, cara, poxa, enfim. Então é isso, Bernardo Silva estava ali, visivelmente feliz. E olha, em teoria o Vini também, nesse dia a gente vê isso, porque antes eu quero relacionar algo do Bernardo com o clube anterior dele, justamente com o City. Segundo Florian Plettenberg, isso já está praticamente certo, bom, que já chegou a um acordo, na verdade, verbal com o jogador marroquino Ayoub Bouadi, que é uma das condições, não a única, pelas quais o City já pode ir cedendo um pouco em relação ao Rodri. O caso do Rodri vai acontecer, o Madrid vai contratá-lo, porque tendo chegado a um acordo com o jogador, querendo o jogador a todo custo voltar para Madrid e querendo jogar no Real Madrid, abrindo mão do dinheiro do City, embora ele já tenha ganhado muito dinheiro. Acho que aqui o Rodri está priorizando uma questão mais familiar do que o dinheiro. Não vai ser tanta diferença, claro, mas o Madrid não vai deixar o Rodri na mão e o Rodri vai jogar no Real Madrid. Mas isso, bom, é uma situação em que o City já tem ou vai ter o que quer para substituir o Rodri. Faz todo sentido que depois eles facilitem um pouco, embora eles continuem exigindo, já recusaram a primeira oferta do Real Madrid de 55 milhões, vão seguir pedindo entre 70 e 80, mas acho que no fim o Madrid chega a 65. E eu acho que isso vai acontecer. Não há muita pressa, mas vai acontecer em breve. Ou seja, não há nenhuma preocupação com esse assunto. E agora sim, Vinícius. Bom, Vinícius, antes de treinar, obviamente, como sempre, os exames médicos, e lá estava ele posando. Feliz? O bom do Vini está sempre sorrindo, e agora pode até exibir um sorriso um pouco mais bonito com seu novo queixo. Isso, bom, vocês já sabem, desde que eu comentei, não é brincadeira. Muito pelo contrário. Olha, ele melhorou sua imagem. Fantástico. Porque além disso, Vini, por ser uma estrela mundial, bom, já faz um tempo que tudo que tem a ver com sua imagem, tanto física quanto simbólica, ele está dando muita importância. E aqui influencia, e como influencia, sua agência de representação, Rock Nation, que, como eu disse, vem dizendo muitas coisas para ele já faz tempo. Aliás, falando em dizer coisas, estão comentando que Arteta já teria conversado com Vinícius, isso no contexto de um Arsenal que já teria aprovado os números para o Vini,
ou seja, que os donos do Arsenal já teriam dito: ok, esses são os números estão aprovados. É difícil tirar ele do Real Madrid, porque o Vini deve muito ao Madrid e tem uma negociação de renovação acontecendo aí no meio. Apesar das posições estarem distantes, mas o passo anterior ao interesse era que, bom, os donos do Arsenal dissesse: ok, podemos assumir isso em relação ao pagamento ao Madrid, o pagamento ao jogador ano após ano e a questão dos direitos de imagem e bônus e motivos pelos quais Vinícius no Arsenal ganharia muito mais do que vai ganhar no Real Madrid se aceitar essa oferta de renovação. E Arteta teria dito a ele: sempre tratamos isso no condicional, mas também não é preciso ser Einstein para perceber. Arteta, ou quem quer que seja, ou alguém intermediando entre Arteta e Vinícius, ou, de fato, alguém da equipe de Arteta, com o pessoal da Rock Nation. A questão é que a mensagem que Arteta quer passar ao jogador, que o centro do projeto é ele. Ele vai ser o líder, algo que no Real Madrid não podem garantir ao Vinícius. Porque esse líder é o Mbappé, tão simples quanto isso. Ou seja, isso não é só uma questão de dinheiro. Vinícius, pelo que quer receber, insisto, levado até esse ponto pela sua agência de representação, porque eu tenho certeza de que se o Vinícius não tivesse sido pego por esses caras, o futebol é o negócio dele. Ele tem todo o direito de ter pessoas ambiciosas, cuidando dos seus interesses esportivos, como outros têm Jorge Mendes, por exemplo. Aqui cada um faz o melhor que pode. Mas o Vinícius, lá no fundo, olha, você me dá 20 no Madrid, então beleza. Mas eu não me conformo. 20 milhões, imagina, líquidos, né? Ou seja, isso já é mais do que suficiente para dizer: olha, sou um sortudo na vida, sou multimilionário. Estou no Real Madrid, sigo aqui, sou importante, o clube me quer, eu fico. Mesmo que o cara ao meu lado, que fez menos pelo Madrid do que eu, ganhe 10 milhões a mais, eu fico. Tem jogadores que fariam isso, mas também é preciso se colocar nessa situação. É complicado, é uma situação complicada. Então, bom, é isso. Isso é o que tem agora. Um clube que está garantindo a ele uma liderança que no Madrid não é garantida. E era aí que eu queria chegar. Não é só uma questão de dinheiro, também passa pelo que cada um recebe, pela liderança no time. Mourinho ia falar com Vinícius, não sei se foi hoje, mas vai ser essa semana. É algo que também tem um processo, primeiro com Mou, para que esportivamente ele diga como vai contar com ele. Parece evidente, se ele ficar, vai ser um jogador importante, não, importantíssimo, titular, não, titularíssimo, mas depois ainda falta essa conversa com Florentino Pérez. E o que Vinícius vai dizer para Florentino Pérez? Pois todas as suas boas intenções, mas ele não vai transmitir toda a mensagem dessa parte da negociação. Porque para isso estão encarregados pessoas como Federico Pena e esse senhor, deixa eu ver se lembro como ele se chama. Um momentinho, Jean-Marc, espera aí, um momentinho, eu tenho aqui. Michael Jormark, que por sinal, uma coisa, esse senhor, Michael Jormark, estava indo hoje de manhã para Londres. Deixa eu ver isso. Com esse assunto abriria outro, né? Olha, ele está indo para Londres, está indo negociar. Esse senhor deve ter 1 milhão de motivos para também ir a Londres. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Esse senhor estava hoje de manhã indo para uma capital da Inglaterra. Desculpa, ele vai dizer algo impressionante, mas antes vamos ouvir Federico Pena, da Rock Nation, que negocia com o Real Madrid. Não o senhor de cabelo branco, mas o outro, o brasileiro que diz isso, não vamos ouvir, porque prefiro que prestemos mais atenção ao próximo vídeo. Mas aqui tem algo que também explica um pouco em que ponto eles estão. Muito do que trazemos para esses jogadores da Rock Nation tem Jay-Z como referência, o marido da Beyoncé. Bem, ele era só um músico e veja no que se tornou. Enfim, Vini pode ser o primeiro a se tornar tão grande, esse é o nosso objetivo, claro. Assim que esse pessoal pegou o Vinícius, disse: bem, sim, é ótimo você ser uma estrela do Real Madrid e marcar gols em finais de Champions, mas queremos fazer de você
Bem, ou seja, enfim, o melhor jogador do mundo, o mais famoso e, claro, acima do Mbappé, porque o Mbappé eles não têm, né? E se além disso acrescentarmos a questão do racismo e Vinícius como símbolo dessa luta, melhor ainda. Já faz um tempo que estamos vendo por onde essa gente vai, mas de verdade, o que esse senhor diz aqui é muito significativo. Perguntam a ele sobre direitos de imagem, essa conta dos Cooligans, certo? São dois caras conversando, já fazem isso há tempo no YouTube. Informações e conversas sobre futebol, dois norte-americanos. E convidaram esse George Mark e o Federico Pena para falar sobre, bom, futebol, representados, Vinícius. E chegam ao tema dos direitos de imagem e perguntam, escuta, isso não é dar muita importância a um jogador acima de um clube? Não é mudar um pouco o que sempre foi? Que já estamos nisso? Naturalmente não, mas reparem no que ele diz. Ou estão se aventurando nisso, que é para sua marca pessoal, que talvez o clube seja tipo, não, acho que não deveríamos fazer isso. Então eu nunca pensei. Ele diz, vamos ver, espera. Ele diz para esperar, está perguntando por aí. Então, qualquer time ao qual esse jogador esteja vinculado também recebe os holofotes. Se o centro das atenções está no futebol, no jogador de futebol, o clube também, olha, ganha esses holofotes 100%, mudando o que são esses códigos. Ou seja, ele vai citar Michael Jordan e eu já fico impressionado. 100% de certeza, mas recebe os holofotes. Aliás, o Chicago Bulls nunca teria sido o Chicago Bulls na era do Michael Jordan se não fosse pelo Michael Jordan. O Chicago Bulls nunca teria sido o Chicago Bulls naquela época se não fosse pelo Michael Jordan. E você diz, mas em que momento você me compara o Vinícius com o Michael Jordan, cara? Não é porque o Vinícius não possa chegar, em todos os anos que ainda lhe restam de carreira, a ser tão grande no futebol quanto o Michael Jordan foi no basquete. Não acredito, não acredito. Mas enfim, mas se ficar perto, ou seja, ser um jogador absolutamente geracional, que já é isso. Tá vendo, Vinícius? Ele já foi, já se tornou isso. Mas, desculpa, mas é que o Vinícius foi o Madrid que fez o Vinícius se tornar grande. Vinícius com seu trabalho e com seus gols, naturalmente, porque se ele não fosse tão bom, não teria chegado onde chegou e não teria levado o Madrid onde levou, junto com outros também. Nas duas últimas Champions com Benzema, na última com Bellingham e companhia, Toni Kroos, Modric, etc. Ou seja, não é só o Vinícius, mas não me compare, é que Michael Jordan realmente era tudo no Chicago Bulls. É como falar de Maradona e o Napoli, é que isso era Jordan e o Chicago Bulls, embora sempre seja preciso dar a devida importância ao clube que tem, mas é que ali realmente aqueles dois mudaram a ordem, porque eles quase ficaram acima do clube. Porque é uma questão evidente. Não me lembro, não sei quantos anéis o Chicago Bulls tinha ganhado em sua história. Acho que nenhum. Talvez eu esteja errado, me corrijam, mas foi isso que colocou o Jordan no mapa, assim como Maradona em Nápoles. Isso é absurdo. É disso que falo ao dizer que enchem a cabeça do Vini de ideias. Ele colocou aquele cérebro no mapa. Alguns desses clubes são bem tradicionais. Sim, mas esse é exatamente o ponto que a sofisticação modista, mas a gente precisa. Que é absurdo. Me refiro a dar esse negócio de encher a cabeça dele de ideias. Tem que evoluir um pouco mais na Europa, especialmente no mundo do futebol. Porque os clubes não deveriam estar preocupados com o crescimento do estrelato, porque isso é o óbvio. Está dizendo que na Europa é de outro jeito? E que tem que ser mais consciente disso, do crescimento dos jogadores de futebol e tal? Tipo, mudando um pouco esses padrões. E é isso que esses caras querem fazer. E querem que Vinícius seja o símbolo disso. E se eles fizerem um grande movimento agora, já que não estão satisfeitos com Vinícius no Real Madrid e sabem que tem Mbappé, é que no final foi isso, porque Vinícius e Mbappé podem ser muito amigos, mas no final foi isso. Poxa, tenho ao meu lado um cara que é o líder do time. Vinícius, com a humildade que esse garoto sempre teve, quando você vai se tornando mais estrela, vai perdendo um pouquinho da humildade. Mas enfim, mas na essência do Vinícius ele aceitaria isso. Quem não aceita é a agência de representação dele que diz calma aí, ou seja, aqui podemos conseguir outra coisa.
E um movimento tão pesado para o Arsenal como esse, talvez até preferissem que o Vinícius fosse livre no mercado e assim pudessem ganhar ainda mais grana, tanto o jogador quanto eles. Mas essa negociação com o Arsenal pode ser perfeita para eles. Na verdade, eles estão justamente pressionando com essa negociação para que o Madrid aceite isso, coloque o Vinícius como líder do time em termos de simbolismo e importância. Isso no vestiário e no salário. Dizem que tanto faz se for no Madrid ou na Inglaterra. Qualquer um dos dois movimentos que Vinícius conseguir que ele puder fazer no maior e mais grandioso clube da história do futebol. Ou indo para a melhor liga e para um clube como o Arsenal, repetindo uma história como a de Henry no Arsenal, Maradona no Napoli ou Jordan no Chicago Bulls, Champions. É isso que esses caras querem. E por isso há uma força muito grande que afasta cada vez mais o Real Madrid do Vini, infelizmente. E olha, isso pode mudar nas próximas horas, mas é assim que eu vejo. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, façam hype do vídeo, que isso ajuda muito e a gente se vê depois. Tchau!